Olá, discentes, inscreva-se no canal. Para vocês não custa nada, mas vale muito para mim. Vamos continuar os estudos. Essa aqui é a parte 8, Pedagogia Interdisciplinar. No subtítulo 4.3.2, vamos falar sobre a cronologia da vida de Jacob Levi Moreno, que é o criador do psicodrama mencionado na parte 7. Lembrando que esse vídeo aqui é a parte 8. Então ele nasceu em 6 de maio de 1889. Em 1894 ele quebra o braço brincando de Deus, que pode ser uma brincadeira comparada aqui no Brasil com Mamãe Mandou. E essa brincadeira foi considerada por ele como seu primeiro psicodrama privado, por assim dizer, né? Porque ele fez ali sozinho, na casa dele, brincando com os amigos. Em 1909, ele entra para a faculdade de filosofia. Ele fazia jogos de improviso com as crianças nesse mesmo ano. E em 1910, ele se encontra com Freud sobre psicanálise. 1913, aprovação no primeiro exame rigoroso em medicina. 1915, obteve o título de médico em 5 de fevereiro. 1919, assumiu o posto na condição de administrador de saúde pública. Em 1921, Moreno ele funda o teatro. A primeira sessão psicodramática, ele considerou essa data como marco da fundação do teatro da espontaneidade e da criação do psicodrama. 1921. 1923, descobre o teatro terapêutico a partir do teatro da espontaneidade. 1925, entra em declínio, a procura pelo teatro terapêutico. 1927, aprovação no exame de medicina nos Estados Unidos para revalidar seu diploma. Um título de curiosidade, ele se casa em 1929 com a Beatriz, em troca da cidadania americana. Lembrando que, uns anos anteriores, ele já era casado. Vamos verificar aqui. Ele casou. A informação que temos aqui é que em 1919 ele conheceu sua primeira esposa Mariane, né, senhor Jacob Moreno? 1919. Aí lá em 1927, aliás, 29, em 1929 ele casou com a Beatriz em troca de cidadania americana. Então tá bom, né? Em 1930 o psicodrama é introduzido no Brasil e Moreno rompe definitivamente com Mariane. Tá aí, complicado, né? Enfim, em 1932 Moreno apresenta suas ideias na Filadélfia. Em 1934, olha aí, ó, que interessante, ó, ele se divorcia da Beatriz, que ele casou só para ter o visto. Em 1936 constrói o primeiro teatro terapêutico. E novamente, pela terceira vez, em 1938, ele casa-se com Florence. Em 1948, ele separa de Florence. Em 1949, ele casa-se com Zerka, com um sobrenome diferente aqui. Ou seja, quarto casamento do senhor criador da psicodrama. 1964, primeiro Congresso Internacional de Psicodrama e Sociodrama, sob a liderança de Moreno. E por último aqui, 1974, em 14 de maio, ele falece aos 85 anos de idade. Subtítulo 4.4, Objetivos das Dinâmicas. A dinâmica de grupo é uma disciplina dentro da psicologia social. Então, aquele amigo, colega que estuda psicologia, aí você, pedagogo, pode comentar que estudou noções de psicologia também. E essa dinâmica de grupo, disciplina dentro da psicologia social, busca leis e técnicas que aumentem a aprendizagem dos grupos, bem como entender o comportamento dos indivíduos trabalhando em grupos. E, ao mesmo tempo, estuda o comportamento individual de cada pessoa, quando inseridas neste grupo. Então, é por isso que muita entrevista de emprego que você vai participar tem um psicólogo, que estudou psicologia, que ele faz essas dinâmicas de grupo. Então, é por esse motivo aqui, ó, que já dá uma noção, uma base. O uso da dinâmica de grupo facilitou o trabalho do novo professor para a sociedade atual. O docente, o professor, ele pode desenvolver no educando outras habilidades de caráter formativo, formal, aprimorando suas potencialidades. As dinâmicas são ferramentas que servem para elaborar o processo de formação e organização, bem como possibilitam a criação e recriação do conhecimento. É por intermédio delas que se desenvolve a sensibilidade, o conhecimento de si próprio, a expressão da criatividade, o resgate das virtudes, a melhora da autoestima. Trabalham conceitos de cooperação, solidariedade, amor, amizade, autoestima e assim por diante. E assim, os alunos ficam menos agitados, menos agressivos e prestam mais atenção às aulas. As dinâmicas favorecem o bom relacionamento entre as turmas, inclusive. As dinâmicas de grupo, estas
tem por objetivo conscientizar os indivíduos, tornando-os mais observadores, buscando criar um clima de relações humanas autênticas, superando as barreiras que impedem o verdadeiro relacionamento. Outro objetivo das dinâmicas é fazer que os indivíduos se conheçam de verdade, despertando valores pessoais que modificam as atitudes, favorecendo as relações interpessoais. Algumas dinâmicas podem ser realizadas em pequenos grupos, enquanto outras exigem a participação de um número maior de pessoas. Devem levar entre 20 a 50 minutos no máximo. As dinâmicas não pretendem acabar com os problemas interpessoais, mas sim alertar os indivíduos para sua existência, prepará-los para que consigam resolvê-los da melhor maneira. Observação: o trabalho diversificado em sala de aula apresenta-se em nossas escolas como um procedimento capaz de atender às diferenças individuais dos alunos em seus vários aspectos. Justifica-se principalmente pelo fato de os alunos estarem em pontos diferentes quanto ao nível de desenvolvimento físico e mental, ao ritmo de aprendizagem, aos interesses, às aptidões e às experiências vividas. Continuando, os elementos de uma dinâmica envolvem objetivos, materiais / recursos, ambiente / clima, tempo determinado, números de participantes, perguntas e conclusões e só. Então, detalhando esses elementos de uma dinâmica. Os objetivos: clareza com o que se pretende. Materiais, recursos, ajudarão na execução e na aplicação da dinâmica. Pode ser uma TV, papel, tinta, o retroprojetor, data show. O ambiente, clima. Um local preparado. Tempo determinado. Início, meio e fim. Deve haver um desenvolvimento que permita se chegar ao final de maneira gradual e clara. O número de participantes ajudará a ter uma previsão do material e do tempo para o desenvolvimento da dinâmica. Perguntas e conclusões. Avaliar o que foi visto, os sentimentos, o que foi aprendido. Agora vamos ver as técnicas mais utilizadas nas dinâmicas de grupo. Então tem a técnica quebra-gelo, que é para aliviar as tensões do grupo, aproximar as pessoas, para que o grupo possa se aproximar, quebrar o gelo do início. É fundamental fazer. Tem a técnica de apresentação, um diálogo espontâneo e verdadeiro das pessoas. Partilhar seus sonhos, seus trabalhos, seu gosto, onde vive, as primeiras informações a respeito da pessoa. Tal técnica fará que as pessoas se identifiquem umas com as outras. Elas ali, sem querer, procuram um ponto em comum entre si, que está prestando atenção no comentário do colega. Tem a técnica de integração, dinâmicas que favorecem as relações interpessoais e trabalham com a comunicação, pois o diálogo afasta a indiferença. Ajuda a desenvolver a questão da empatia, que a gente já citou em aulas anteriores, em vídeos anteriores. Tem técnicas de animação e relaxamento. As técnicas de animação e relaxamento eliminam tensões, o cansaço, a ansiedade. Inúmeras pesquisas mostram que tais atividades, elas acabam resultando em melhor rendimento. Técnica de capacitação, ampliar a capacidade de observação e esclarecer as atitudes dos participantes. Quando é proposto o tema / conteúdo principal da atividade, devem ser utilizadas dinâmicas que facilitem a reflexão e o aprofundamento. Observação: ao usar dinâmicas, o professor auxiliará os alunos na interação, na expressão, na solidariedade e nas questões intrapessoais e interpessoais. Favorecerá ainda a desinibição, a autoestima e a comunicação. As dinâmicas ajudam o indivíduo a se relacionar de maneira afetiva. Então, para não estender muito esse vídeo, para ele não ficar longo, eu vou apresentar algumas dinâmicas que foram testadas e tiveram bastante sucesso. Então, tem a dinâmica o encontro entre dois grupos. É uma dinâmica para facilitar as relações interpessoais. Objetivo: melhorar as relações entre dois grupos de pessoas. Tamanho do grupo: 2 grupos com aproximadamente 15 pessoas. Ou seja, 30 pessoas no máximo. A partir dessa quantidade, você divide o grupo em 2. Tempo aproximado: 50 minutos no máximo, conforme dito anteriormente. Material utilizado: folhas grandes de cartolina ou quadro. Ambiente: uma sala ampla. No caso, como poderá ser utilizado o quadro, a sala de aula. Ou, no caso de usar cartolina, na quadra de esportes, por exemplo. O processo: explicar o objetivo da dinâmica, formando 2 grupos, e cada um deverá responder as seguintes perguntas. Como nosso grupo vê o outro grupo? Qual a opinião de nosso grupo em relação à visão do outro grupo
sobre o nosso. Duas perguntas interessantes. Então, reunir os dois grupos, um representante de cada grupo ir lá ler e expor em público o que estiver marcado na cartolina ou o que foi escrito no quadro. Os participantes, novamente, se dividem em dois grupos para planejar uma resposta às observações feitas pelo adversário. Forma-se uma assembleia para expor as respostas dos grupos, bem como suas opiniões acerca dos exercícios. Uma observação. O animador das dinâmicas, no caso o professor, ele deve manter a disciplina e deverá intervir mostrando necessidade de aceitação do outro. Então o professor tem que estar atento ali à atividade da dinâmica. Outro exemplo de dinâmica que foi testada e aprovada. A explosão do animador. Objetivo: criar impacto nos participantes do exercício por meio de uma dramatização exagerada. Para sentir melhor as relações, para sentir melhor a reação individual de cada pessoa. O tamanho do grupo: 30 pessoas. Tempo: 10 minutos. Ambiente: uma sala ampla. Processo: o animador sugere um tema qualquer para debate. E aí, do nada, de repente, o animador pode dizer assim: vocês não estão interessados. Eu estou cansado de ver esse comportamento. Caso não encarem o debate com maior seriedade, eu vou interromper agora mesmo. Provavelmente, o grupo ficará desconcertado e seus membros manifestarão reação de aprovação ou reprovação. Aí, nessa altura da dinâmica, o animador, o professor, já tranquilizando os participantes, vai dizer que estava dramatizando a fim de ver a reação deles. E a seguir, pedirá que manifestem suas reações de temor, de culpa, de inocência diante da explosão. Observação: caberá ao animador / professor explicar que esses sentimentos diante do problema normalmente fazem parte para deixar claro que suas explosões foram propositais e que foram feitas a fim de observar como cada um ia reagir diante da situação inesperada. Outro exemplo de dinâmica é a dramatização. Objetivo: realizar um feedback de um participante para compreendê-lo melhor. Tamanho: 20 a 30 pessoas. Tempo: meia hora. Ambiente: uma sala com cadeiras. Processo: o animador apresenta um assunto para discussão. Após 10 minutos, um participante deve identificar-se com o colega da direita, esforçando-se para imitá-lo na discussão. É de máxima importância que cada qual consiga identificar-se com o colega. Depois, deverá imitá-lo para os demais, que deverão reconhecer quem é essa pessoa imitada. E essa dinâmica também é muito boa, a do trabalho em equipe. O objetivo: demonstrar a eficiência de um trabalho de equipe. Tamanho: diversos grupos de 5 a 7 participantes cada um. Tempo: aproximadamente 30 minutos. Material utilizado: uma cópia para cada grupo da Avenida Complicada. Essa dinâmica da Avenida Complicada, inclusive, você pode pesquisar ela na internet, que você vai ver como que ela funciona em mais detalhes. O ambiente: uma sala grande. E aí o processo é encontrar um método de trabalho que resolva com a máxima rapidez o problema da Avenida Complicada. Então todos deverão encontrar soluções com a ajuda de toda a equipe. Será vencedor o grupo que apresentar primeiro a solução do problema, ou que chegar mais próximo. Terminando o exercício, cada grupo fará uma avaliação acerca da participação dos membros da equipe. Após isso, comentários e depoimentos deverão ser feitos. Então, na internet você consegue pegar o modelo da dinâmica e, inclusive, na internet você pega o resultado da dinâmica. Porque eu tentei fazer ela aqui sozinha e demorei uns minutinhos para chegar no resultado. Então, na internet você já pode pegar o resultado da dinâmica e aí os participantes da dinâmica vão tentar se aproximar da melhor combinação. Na hora que você pesquisar essa brincadeira, né, essa dinâmica, vocês vão entender do que eu estou falando. E uma observação: nessa dinâmica, o intuito é fazer que as pessoas compartilhem diferentes formas de soluções do problema. Elas precisam interagir entre si, buscar a aproximação de uma com as outras. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade e vai ser a parte 9.